pessoal, aqui é a professora Isabela de Artes Visuais. Hoje a gente fecha um grande ciclo, né, que são as obras do Paz da Idade Antiga, para que a gente possa fazer o trânsito aí para a Idade Medieval. Vamos lá? Bom, vamos lá então. Começamos então com as obras do Paz numa linha do tempo, né? Então tem mais ou menos aqui uma organizaçãozinha, né? Arte egípcia, arte grega, arte romana, arte gótica, renascimento, barroco, modernismo e pós-modernismo, e seguindo, né, em ordem temporal, né? Começamos com as obras da Idade Antiga, que são as obras que estudadas até o momento. Egito, inicialmente, pirâmides egípcias. As pirâmides de Gizé, né, são essas 3 peças. Tá? Essas outras, elas são as pirâmides da rainha, pirâmides das rainhas, né, que são as esposas dos faraós, mas essas aqui que são realmente importantes, as que são visitáveis, as que são monumentais, né, então assim, a gente está falando de arquiteturas de 130 metros de altura, 140 metros de altura, então elas são realmente muito chamativas. São feitas de pedra calcária, algumas têm alguns acabamentos feitos com pedras mais elaboradas, né, pedras mais ricas, e no caso dessa do meio, que é a peça de Kefren, ela possui uma camada de argamassa e cal, que deixava ela, né, reluzente. Não é essencialmente argamassa, é um calcário branco, né, o que deixava ela mais reluzente. A localização dessa peça também é extremamente importante, porque está no meio do deserto. Só que esse deserto ele tem uma proximidade muito grande com a cidade do Cairo, tá? Bom, aqui tem mais ou menos um mapinha do complexo, né? Então aqui, ó, tá seguindo a ordem das pirâmides, elas estão em ordem de tamanho, inclusive, né? Então as pirâmides das rainhas, a pirâmide de Miquerinos, a pirâmide de Kefren e aqui a de Kelps, que é a maior de todas. Aqui tem outros templos, né? Inclusive tem a esfinge por aqui também, que fica na linha de Kefren. Inclusive a esfinge representa a figura de Kefren. Bom, outra peça importante é o busto de Nefertiti, que é uma escultura, né, da esposa de Akhenaton, né? Ela é feita de pedra calcária, aqui dá para perceber a pedra, mas ela tem um revestimento de argila, que é uma argila pintada. Aqui dentro do rosto dela também dá para perceber que tem né, como se fosse uma capinha de vidro, um olho de vidro, e esse não tem. Não se sabe a certo o que aconteceu. Pode ser que essa peça tenha caído, ou pode ser que ela tenha sido feita dessa maneira. Claro que tem umas partezinhas quebradas, porque ela foi encontrada soterrada. Então, ela tem aqui a orelha quebrada, a parte de trás, né, desse ornamento da cabeça quebrado, a própria, né, esse símbolo que tem na parte superior também quebrado. Mas é uma peça riquíssima visualmente, e uma das coisas que chama a atenção da Nefertiti é o fato de ser uma mulher de uma beleza primorosa. Bom, aqui tem uns outros detalhes, dá para ver bem aqui a pedra também, e aí o revestimento com ornamentação como se fosse de um colar. Um rosto bem alongado, né, então o pescoço bem alongado, um rosto bem definido, e ela está inserida dentro de padrões de beleza. Grécia. Dentro de Grécia nós temos 2 peças. Começamos com o Parthenon, que é essa, né, estrutura aqui. Fica na Acrópole, essa estrutura se chama Acrópole, que tem outros templos, inclusive. O Parthenon, ele está na cidade de Atena, e ele foi feito para a deusa Atenas. A deusa da sabedoria, a deusa da guerra, da estratégia de guerra, é uma das figuras bem icônicas da mitologia grega. Tem aqui as estruturas das colunas, que são colunas dóricas, que é aquela mais simplificada, e tem aqui, né, um frontão, que provavelmente narrava a história, né, da deusa Atenas. Ele foi destruído por consequência de guerras e também por consequência dos grandes acontecimentos históricos, né, então assim, invasões e por aí vai. Mas hoje tem uma grande ruína, e tem uns hotéis que circundam. Provavelmente essa fotografia foi tirada de algum hotel.
Ó, isso aqui é uma montagem que foi feita de como provavelmente ele era na época. A Grécia, grande parte dos monumentos, eles eram bem coloridos, tá? Por mais que as pessoas não custem acreditar, então tinha bastante cor. Tá, isso aqui é como ele tá. Tô montando partes dele, então às vezes quando a gente faz uma busca, as peças elas têm montagens, né? Tipo, parece que tem umas que parecem mais arruinadas do que outras. Aqui dá pra ver bem como é simples, né? O pilar, né? O capitel. Nós temos o pilar, eles têm os encaixes, eles têm um grampo de madeira que prende, o que não é tão forte quanto o que vai ser desenvolvido pelos romanos, que são o que é o uso da argamassa, que vai dar aquela estabilidade. Bom, ainda grego, nós temos aqui a referência do discóbulo. O discóbulo, ele é uma estrutura que não existe mais, né? Na verdade o que nós temos são registros, que provavelmente é uma peça feita de bronze, lembre-se dessa parte da matéria-prima. E então essa aqui, que é a peça mais popular, é uma reprodução em mármore. Eu peguei bem o close, né, assim, evidenciando musculatura, tá certo? Tônus, né, do corpo. Ó, aqui tem um detalhezinho de emenda da peça, aqui tem outro detalhe de emenda, provavelmente quando eles encontraram, eles conseguiram ver as partes estavam separadas, eles conseguiram emendar, e essa aqui é uma cópia romana, tá? Mas é uma peça que teve várias, incontáveis cópias, o que deixa ela bem popular, mas sempre valorizando o tônus do corpo, né? Aqui fazendo a pose do lançamento de disco, que é uma prática olímpica, então eles estão valorizando um aspecto cultural que é a prática olímpica. Aqui tem alguns exemplos de outras reproduções. Aqui já é feita de bronze, é um posicionamento um pouquinho diferente. Essa daqui que é a mais popular de todas, dá para ver que todas elas fazem uma distribuição em zigue-zague, né? E elas são do período clássico grego. Faz referência à escultura que era do período clássico. O período clássico ele é muito marcante para a Grécia, porque na verdade ele denota identidade visual. Então, assim, os gregos eles se libertaram da aparência egípcia e passaram a ter um referencial mais ligado à Grécia em si, né? Essa peça, ela faz alusão ao posicionamento, é uma reprodução romana também, só que já colocando no universo romano, que é um gladiador. Então, tirando a questão olímpica, né, que é bem grega, e já aplicando a questão do gladiador, que é bem romana. E Roma, com os aquedutos. A obra do Passo, ó, tem uma definição do que são aquedutos. Né? Um canal, uma galeria subterrânea ou na superfície, construído com a finalidade de conduzir água. Aquae, água, duto, uma via de transporte. Os aquedutos romanos têm de diversas formas. Tem isso que vocês têm uma plataforma, tem que são apenas arcadas, daqui a pouco eu mostro uma imagem, e tem os subterrâneos. O primeiro a ser construído foi o Aquapia, que foi lá em 312 a.C. Essa construção ela é muito antiga, então sofreu adaptação por conta da própria cidade. Por que foi selecionado provavelmente os aquedutos? O aqueduto ele é um símbolo de uma grande revolução quando se trata de engenharia civil. Né? Então, assim, os romanos eles conseguiram se expandir, e um dos motivos desse expansionismo também é a condução de água. Né? Então, assim, eu não preciso mais morar próximo de rios, eu levo o rio aonde eu preciso, e aí eu começo a dominar mais espaço, mais territórios, por exemplo, onde não tem água. E aí a gente começa a ver, olha a água correndo, e aí começa a ter essa questão do domínio, começa a ver desenvolvimentos sociais, a urbanização, pavimentações, e por aí já começa a ter novas preocupações. Aqui tem outros aquedutos, esse aqui já é só os arcos, né, esse aqui é aqueles maiorzão, a água passa por cima. Eu gosto muito dessa foto, porque na verdade ela mistura várias referências do que é Roma, né, isso é uma fotografia tirada em Roma. Temos um Arco do Triunfo, temos um aqueduto emendado numa muralha. Muralhas, elas são para proteger as cidades, né? Então, assim, cidades muito... Principalmente se tratando de Roma, que está em constante batalha, né?
mas nós temos então aqui uma referência que mistura, né, vários clássicos da cultura romana num objeto só. Esse lugar também é abandonado, assim, quando eu tive a oportunidade de visitar, eu achei meio sujo, enfim. Roma é meio suja, né? E é isso, pessoal. Até mais.